é segunda-feira, nós estamos iniciando a semana e como nós sabemos, dia de segunda-feira, vocês já sabem aí que a gente inicia com história. E hoje nós vamos dar início, né, ao nosso assunto. Vocês pegam o livro de história, peguem aí o livrinho de história, lá na página 70. Isso mesmo, peguem aí na página 70. E aí, nós vamos fazer uma leitura acompanhada, porque no momento que a gente está acompanhando, a gente vai observando as imagens e nós vamos vendo o que o texto, né, nos quer falar, o que o texto fala para nós. Então, qual é o título do assunto aí de hoje? Então, é esse aqui, ó. O Rio Nilo e a agricultura no Egito Antigo. Repetindo, o Rio Nilo e a agricultura no Egito Antigo. Então, nós vamos estudar. Então, Rio Nilo é um rio que existe lá, um grande rio, né? Que existe lá no Egito. E por que eles estão falando Rio Nilo e a agricultura? É porque esse rio é o principal elemento de agrícola naquela região. Então, eles usam esse rio para a agricultura, né? Então, nós vamos observar aí que é um país, o Egito é um país, né, muito antigo, que ele fica situado no continente africano, né? E que tem essa história, né, baseada na agricultura e na criação de animais, né? Então, aí está dizendo que há muitos anos atrás, né, eles já praticavam, né, a agricultura como principal atividade, né, do Egito. Então, todos os moradores de lá praticavam a agricultura como principal atividade econômica do país. A gente está observando aí, vocês podem estar observando a imagem do rio, né? E aí a gente vê mais abaixo outra imagem. Aí vocês estão vendo aí abaixo das imagens, tem umas palavrinhas que vai dizer imagem de satélite do Rio Nilo, no Egito, em 2017. Que eles tiram essas imagens do alto, né? Depois, mais abaixo, vocês estão vendo a agricultura, as margens do rio Nilo, que é no Egito, em 2014. Então, aí vocês vê pelo lado e pelo outro do rio, a grande plantação agrícola, né, daquela região, porque era justamente a principal atividade que eles tinham ali para sobreviver. Ou seja, era a atividade econômica do país naquela época. Depois, do outro lado, a gente está vendo o quê? O Rio Nilo e o trabalho dos camponeses, não é isso? Então, o que era que os camponeses faziam ali no Rio Nilo? Então, a gente vê mais abaixo outra imagem, né? Representação da produção agrícola às margens dos rios. Então, quem era que fazia essa plantação agrícola? Eram os trabalhadores chamados de camponeses, né? Aí bem aqui, só ler aqui um pouquinho para vocês, diz assim, vocês podem estar acompanhando aí. O Rio Nilo obedece a um regime de cheias que funciona da seguinte forma. Durante os meses de julho até novembro, as chuvas são fortes, inundam o rio e alagam suas margens, não é isso? Durante a cheia, as águas carregam humus. E o que é humus? Humus são aquelas matérias orgânicas depositadas pelo solo, pela terra, né? Que se torna a terra mais fértil. Aí, durante as enchentes, eles carregam esse solo úmido, né? Que é chamado de humus, que é tipo um material orgânico para servir de adubo, né, para as plantações. Aí, durante essa cheia aí, eles vão carregando esse adubo, né, podemos dizer assim, que é chamado de humus, que fertilizam as terras, possibilitando a prática dessa agricultura.
Aí aqui diz assim, regime de cheias. Qual será o regime no período de cheias lá? É o aumento no volume de água de um rio durante a estação chuvosa. Todos nós sabemos que quando tem a estação chuvosa, os rios enchem, os córregos se enchem, né? Tirando aqui pelo nosso lago. Quando é o período do inverno, a gente vê que o lago enche. Então, assim acontece também nas outras regiões, nos períodos chuvosos. Depois, nós temos aqui, no passado, os agricultores aproveitavam o período de baixa das águas do rio e se dedicavam ao plantio de trigo. Aí vocês podem estar até fazendo o tracinho aí, nessas palavrinhas, qual era o tipo de plantio que eles faziam lá quando o rio baixava aí, né? Aí era o quê? O plantio de trigo, aí vão passando o tracinho, trigos, cevada, frutas e papiro, entre outros produtos. Quer dizer, eles plantavam esse, mas ainda plantavam, além desses, eles plantavam outros produtos aí, né? Para aproveitar essa baixa das águas. Assim a gente sabe que, bem aí vocês já descobriram que lá no Egito, no Antigo Egito, só revisando, que no Antigo Egito a base da atividade econômica era a agricultura. E essa agricultura era feita com os trabalhadores chamados camponeses, né? E que eles faziam esse plantio às margens do rio Nilo. E que entre esses plantios de agricultura tinha o trigo, cevado, frutas, papiro, além da criação também de animais, que lá também eles faziam a criação de animais também como um tipo de atividade econômica do país. Ok, gente? Então, vocês vão estudar esses dois textinhos aqui, da página 70 e 71. Aí tem uma questãozinha para vocês responderem, qual é a importância do Rio Nilo para o Egito. Eu acredito que ficou bem claro. E aí vão só ler, observar as imagens e responder essa questão que tem aí. Ok? Então, até a próxima aula.